Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Gil Bueno, professora e mentora de tarô, e esse é o projeto Tarô na Prática 90 dias. Serão 90 vídeos aonde eu vou ensinar você na prática a interpretação do tarô terapêutico voltado para a cura da criança interior. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e deixa teu like, porque é importante para receber todos os vídeos de conteúdo que eu vou postar aqui. E no vídeo de hoje nós vamos entender o significado do 6 de copas, o 6 de corações, num atendimento aonde a interagente trouxe para mim a seguinte pergunta: o que fazer, ou melhor, qual trauma curar para que eu possa ter sucesso na vida profissional? E aqui eu quero fazer um parênteses, né? Porque é claro que a cliente, ela não tem a consciência de chegar para mim pronto e falar: eu quero saber qual é o trauma da minha criança interior que eu devo curar para ter sucesso profissional. Eu, como taróloga, terapeuta que sou, preciso conduzi-la a esse entendimento, explicar para ela um porquê é importante ela entender um padrão que vem lá na infância, o quanto isso impacta a vida dela e o que precisa ser feito para que então ela tenha ali as energias equilibradas, a autoconfiança nutrida e alcançar o sucesso profissional. Então, depois de conversar com ela, depois de fazer ali, né, uma anamnese inicial sobre a necessidade dela, identificamos que a pergunta que precisaria ser feita era exatamente essa: entender o trauma lá na infância que precisaria ser superado para que ela pudesse então alcançar o sucesso profissional. Bom, a carta que veio foi um 6 de corações, o 6 de copas, e essa é uma carta que diz o seguinte: lá na infância, muito provavelmente essa pessoa representada, né, essa criança interior representada por esse trauma, ela não se sentiu amada, ela não se sentiu acolhida, ela não foi permitida de viver prazeres. Então, sempre que ela estava fazendo alguma coisa que ela gostava, de alguma maneira, direta ou indiretamente, ela era limitada. Ou ela era punida por estar fazendo aquilo, ou ela era corrigida no sentido de não pode fazer isso é bobeira, isso não é para você. Enfim, não importa exatamente o como, mas sim exatamente o que essa limitação gerou de significado lá para aquela criança. Então, quando ela era limitada de fazer coisas que geravam prazer, muito provavelmente ela gerou a seguinte crença: eu não mereço viver prazeres. Prazeres de qualquer essência, seja prazeres profissionais, prazeres sexuais, prazeres emocionais. Como a interagente trouxe aqui o pilar profissional, o que a gente entende então quando vem essa carta? Olha, se ela viveu lá na infância essa experiência de ter os seus prazeres podados, limitados de alguma maneira, no campo profissional isso está sendo transmitido exatamente dessa forma. Eu não posso ter prazer no meu trabalho. Eu tenho que trabalhar única e exclusivamente por dinheiro e por obrigação. Então não é sobre encontrar um propósito, não é sobre estar alinhada com aquilo que eu vim para cumprir nessa terra e naturalmente alcançar a prosperidade que eu mereço. É sobre trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu não mereço prazeres, eu não mereço alcançar os meus objetivos de uma forma leve. Eu não mereço ter uma realização profissional e financeira, é trabalhar só por dinheiro. A grande questão aqui é, primeiro ponto, ela precisa ressignificar essa crença. Pode ser que lá na infância ela realmente precisou se adequar e se privar dos seus prazeres para evitar xingamentos, para evitar castigos, para evitar punições. Mas agora ela está na postura de adulta e é importante que ela tome essa consciência. Na postura de adulta, ela não depende mais de agradar pai e mãe para sobreviver. Como adulta, ela mesma pode dar conta de construir e de criar condições de sobrevivência. Então, ainda que ela sinta prazer e não seja apoiada por esses pais, tá tudo bem, porque ela é adulta, ela não depende mais desses pais.
E o segundo ponto aqui que precisa ser trabalhado para que ela alcance esse sucesso profissional, né, é trabalhar o perdão nessa figura que de alguma maneira limitou ela na infância. Então perceba, ela não estava conseguindo alcançar o sucesso profissional por 2 pontos. Primeiro ponto, ela não se sentia merecedora de ser feliz, de viver prazeres. Logo, ela estava trabalhando com coisas, aliás, trabalhou a vida toda com coisas que não a faziam bem, que não a deixavam feliz e nunca buscou mudar esse cenário por acreditar que era isso que ela merecia. E o segundo ponto, a mágoa que ela carrega, ainda que inconscientemente dessa figura, que lá na infância limitava os prazeres dela, afeta o desenvolvimento profissional dela. Porque a energia que ela poderia estar gastando, canalizando para aprender algo sobre aquilo que agrada o coração dela, para se tornar uma profissional melhor, ela está canalizando em lidar com sentimentos ali negativos, ruins, densos, que ela até então nem sabia de onde vinha. A grande questão aqui é, quando eu trouxe para ela essa questão da alimentação de prazeres, ela entendeu que fazia sentido. Contou até algumas histórias que se encaixou e validou esse trauma. Mas ela não conseguiu lembrar especificamente da situação que gerou a mágoa. Ela lembrava ali das limitações, mas não lembrava com tanta dor, com tanta tristeza. E tá tudo bem. Por 2 motivos ela pode não estar lembrando. Primeiro, uma proteção do subconsciente, porque se ela acessa a memória poderia gerar muita dor e por a gente ter descoberto essa raiz nesse início, o subconsciente estava protegendo ela de acessar a memória. Ou, segundo, pode ser que ela nunca realmente acesse essa memória, né? Foi tão, às vezes, numa situação tão pequenininha, no momento ali que ela realmente não tinha condição cognitiva nenhuma e não consiga de fato acessar essa memória. E tá tudo bem. O que importa é nós fazermos uma meditação de cura que leve ela ao encontro da criança dela e faça com que essa criança se sinta acolhida. O fato dessa criança se sentir acolhida pela adulta dela já faz com que essas mágoas sejam trabalhadas, porque as mágoas elas ficam voltando ali pelo medo da criança de sentir aquilo de novo. Então, para que eu não me sinta sozinha, para que eu não me sinta punida novamente, eu fico remoendo essas mágoas e me afasto das pessoas. E não me permito ser feliz, porque se eu for feliz eu vou ser punida de novo. Entende o ciclo? Então, quando essa criança se sente acolhida, ela entende que ela está livre para voltar a ser feliz, porque a adulta vai proteger ela. Se ela sentir prazer, se ela sentir felicidade, se ela sentir alegria, tá tudo certo, porque ela tem aqui uma pessoa que se diz fiel a ela e que vai protegê-la. É claro que esse movimento de fazer a criança se sentir protegida não é numa única meditação que a gente vai conquistar a liberação dessa memória da criança. É um processo, mas é um processo que parte dessa base, repetido por algumas vezes, que vai trabalhar aí essa liberação de traumas e naturalmente ela vai, com o passar da vida e com a soma das ações que ela vai construir para então buscar realmente a felicidade profissional, ela vai alcançar esse sucesso que ela tanto busca e que há tanto tempo ela não sabia o porquê não estava conseguindo acessar. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui abaixo para mim o teu feedback e me conte as suas dúvidas, me conte se fez sentido para você. Um abraço e até o vídeo de amanhã.